Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais uma EBD Online e nesta oportunidade iremos aqui aprender mais uma lição juvenis, a segunda lição do segundo trimestre de 2024 e agora sobre o profeta Isaías, né? Tema da lição, Deus contava com Isaías. Nós aprendemos na primeira lição, damos aqui um panorama de toda a lição do trimestre, segundo trimestre, né, de juvenis. Queremos passar aqui por esse bloco, né, digamos assim, dos profetas maiores e menores. E eu falei aqui, gente, queria pontuar aqui, que eu falei que não existe profetas maiores e nem menores. Mas como assim, Arthur? Eu falei aqui que a diferença é só por uma questão literária, ou seja, a quantidade de escrita, não é? A quantidade do livro que os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, a história tem um conteúdo maior de que de Oséias até ali o profeta Malaquias. Então é só uma questão literária. Não existe profeta mais importante para Deus e menos importante para Deus. Todos os 17 profetas, né, os maiores e menores, tiveram sua parcela de cooperação naquele período ali, que foi um período muito negro, o período ali babilônico, né, onde o povo foi deportado de Jerusalém para a Babilônia, e sofreram muito ali o povo de Deus, permitido por Deus esse processo que eles passaram, e o que de fato seria ali o profeta, né? Ressaltando mais uma vez, o que era esse profeta? O profeta era um boca de Deus. Ele falava ali o que Deus ele mandava, a mensagem que Deus ele passava. Ele era um transmitinte do céu, né, dos céus, da parte de Deus para o povo. Então, ele era uma pessoa escolhida, né, independente de onde ele viesse ali. Né, se de uma família pobre, por exemplo, a gente vai falar ainda sobre Amós, ou, por exemplo, de uma certa influência como o profeta Isaías. E Isaías, gente, ele teve uma certa influência ali no reinado, né? Tinha acesso ao palácio do rei. Alguns dizem que ele foi primo do rei Uzias, né? Existe também essa possibilidade. Profetizou ali durante o período de 4 reis, ali no reino de Judá, no período do reino que estava dividido. Tinha o palácio do rei, né? E Isaías ele foi um profeta também muito importante naquela época ali da divisão do reino, entregando a mensagem para o povo de Deus. Meus irmãos, né, aos professores aí dos juvenis, a gente começa aqui falando sobre o encontro que ele teve com Deus, né? Ali no capítulo 6, onde vai ressaltar, onde vai falar sobre aquele encontro que ele teve, a gente vê algumas coisas que acontecem e é uma certa escada, digamos assim, que vai ligando uma coisa à outra e que aí vai se mostrar, não é, a doutrina, né, a palavra de Deus, por exemplo, quando ele é chamado, ele tem aquela visão a princípio. Isaías ele tem aquela visão, né, daquela glória todinha dos anjos que cobrem os rostos dos pés e voavam. Todo aquele processo que Isaías ele teve, primeiro, né, ele tem aquela visão, para depois que ele tem aquela visão, aquele encontro, não é? Aquele tete a tete ali com Deus, depois dali há uma purificação. É o segundo processo ali de Neemias. E por que ele tem que ser purificado, professor Arthur? Porque ele mesmo diz no capítulo 6 que ele habita no meio de um povo de impuros lábios. Ele tinha essa influência no palácio, né? Ele tinha acesso ao palácio do rei e com certeza ali, aquele povo ali que ele vivia, não era um povo que tinha uma influência positiva, boa, que promovesse ele, que tornasse ele um homem de Deus. Então você vê um Isaías antes do capítulo 6, habitava no meio de um povo de impuros lábios, habitava no meio de um povo que não tem influência boa, que não promovia ele, e a partir do capítulo 6 você vê agora um Isaías sendo transformado,
né? Ele teve a visão, foi purificado, que eu falei, para agora acontecer o mais importante. É o que, Arthur? Ele agora é chamado, ele agora é destinado, ele agora, Deus, né, dá um destino a Isaías. E de fato é o que Deus faz com a gente quando a gente se encontra com Deus. A gente fica feito como se fosse uma pessoa. A gente está perdido no mundo, né? Quando a gente não conhece Deus, está sem destino, está sem uma orientação, sem um norte, né? Porque aqui Jesus diz assim, eu sou o caminho, porque existe vários aí, e ele é único e dá um norte para a vida do ser humano. Então, ele tem essa visão do templo, né? Primeiro, ele é purificado, o anjo desce lá com um Atenais é uma espécie de, como se fosse um pincel, pega lá na visão que ele tem, toca na boca dele, purifica aquele homem ali, e agora ele é chamado. Então não era agora só Isaías, não era só o homem Isaías ou o jovem Isaías, ele é agora o profeta Isaías. Ele era o porta-voz de Deus para aquele povo. Olha que coisa interessante, professor. Ele era uma pessoa, aqui antes do capítulo 6, de 1 ao capítulo 5, ele era uma pessoa ali para o reinado, mais um para o reino ali, mais um para o povo, para a família dele. Agora, ele é o profeta, ele é aquele que foi chamado porque foi purificado e teve aquele encontro com Deus. E isso é muito interessante a gente frisar, Isaías antes e Isaías depois, após o processo do encontro com Cristo. Isaías, ele por quê? A gente vai entrar em outro ponto aqui. Por que Isaías ele é chamado de um profeta messiânico? A gente vê sempre os professores, os irmãos pregarem, darem estudo. Abra aí na Bíblia, no capítulo 30, né? E no profeta Isaías, o profeta messiânico. Por que esse nome messiânico? Gente, porque ele profetizou, né? Deus usou ele para falar a maior parte de profecias a respeito de Jesus, né? Do Salvador que iria vir, do Salvador do mundo. Haja vista que o nome dele é Deus salva, né? O eterno é salvação. E ele profetizou a maior quantidade de profecias relacionadas a Jesus. E outra coisa interessante, uma curiosidade aqui sobre esse também profeta, que a gente vai ver que é como se ele tivesse, gente, uma luneta, lógico que é a visão que Deus deu a ele, né, as profecias. Ele tinha luneta e ele apontava assim e via o futuro. Porque, Arthur, a gente observa que o profeta, ele falou uma palavra que ele está assentado sobre o globo da terra, falando ali que a terra ela era redonda, o globo da terra. E a gente vai observar que muito tempo depois aqui foram descobridos de fato que a terra era redonda. Não sei agora que eu esqueci, 1500 e alguma coisa, foram descobrir que a terra era redonda, só que já estava sendo profetizada por esse profeta. Então vê o nível de experiência, o nível de intimidade e o nível da profecia que esse profeta teve de ver as visões, de falar, né, de ser esse porta-voz de Deus tão influente. Uma outra curiosidade de Isaías que eu quero falar também, gente, é o seguinte. Isaías ele é conhecido como profeta da mini-bíblia. Profeta da mini-bíblia. Por que, Arthur, ele é conhecido como profeta da mini-bíblia? A Bíblia, gente, ela tem 66 livros, a Bíblia protestante. 39 no Antigo Testamento e 27 no primeiro. No livro de Isaías também temos 66 capítulos fazendo essa alusão. No Antigo Testamento a gente vê um Deus, digamos assim, mais duro, mais rígido, né? De Gênesis a Malaquias. No Novo Testamento, um Deus de graça, né? Filhinhos não pequeis, segundo Pedro ali. Mas se pecar, temos advogado. No livro de Isaías também tem esse princípio. De 1 a 39 a gente vê um Deus ali mais duro, digamos assim. E a partir do capítulo 40, a gente vê um Deus mais
de graça, né? De misericórdia. Uma outra curiosidade também, gente, no capítulo 60 e o versículo 8, que Isaías, ele vai falar ali, alguns dizem que ele está falando ali a respeito de avião, ou dos aviões hoje, que ele vai falar, Isaías 60 e versículo 8, que diz assim: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Alguns dizem, professores, que isso aqui é uma referência aos aviões de hoje. Então veja que coisa interessante as mensagens do profeta. E ele profetizou, gente, ali o povo vivia em um certo formalismo, né? Ele tinha essa formalidade, o povo, mas estavam longe de Deus, ou seja, honrava com os lábios, talvez com a cultura, a roupa, né? Mas o coração estava longe de Deus. Então imagina agora o profeta que vai falar, né, profetizar, direcionar uma mensagem para o povo que estava longe de Deus. O povo estava longe de Deus e o profeta ele profetiza para esse povo que vivia um formalismo, né, vivia ali esse processo de distanciamento de Deus, tinha só uma aparência, não é? E para finalizar aqui, gente, no quarto ponto aqui, a vinda do Senhor Jesus, ele profetiza, né, que eu te falei aqui, a maior quantidade de profecias a respeito de Jesus. Ele fala, e um menino nos nasceu, um filho se nos deu, Isaías capítulo 9, né, ele vai falar ali sobre Jesus, e várias outras passagens que falam a respeito focado em Jesus, né, no Messias, que iria vir salvar a humanidade. Gente, essa foi mais uma lição do nosso segundo trimestre juvenis, essa lição tão importante que é sobre os profetas maiores e menores, e você estude, aí se dedique mais um pouquinho, porque está muito boa essa lição, é a lição que trabalha em cima de digamos assim, um conhecimento teológico, né? A gente tem que ter um pouquinho assim, para a gente passar mais alguma coisa, um conhecimento para os nossos alunos, tá certo, querido professor? Que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe o seu trimestre, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.